Mateus 18, agora só os versos 15 e 17. 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, todos os irmãos pecam uns contra os outros. Ora você peca contra mim, ora eu vou pecar contra você. Convivência é isso. Passamos a conviver uns com os outros, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos ofender uns aos outros e nós vamos, infelizmente, machucar uns aos outros. Mas Jesus nos ensina o que fazer quando isso acontece. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Jesus não disse que toda vez que alguém pecar contra nós, nós temos que repreender aquela pessoa. Isso só acontece quando nós não conseguimos perdoar aquela pessoa, quando nós não conseguimos ignorar, relevar e passar por cima do erro daquela pessoa. Caso contrário, você e eu não vamos vencer, né? Cobrando todas as pessoas que erram contra nós. Imagine se todas as pessoas nos cobrassem também quando nós erramos contra elas. Não haveria paz neste mundo. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Já que o teu irmão não quis se reconciliar com você, não quis acertar a situação, leve uma outra pessoa idônea, de bom testemunho, para que tente convencer aquele irmão. E o que acontece se isso também não der certo? E se não as escutar, dize-o à igreja, a liderança da igreja, né? E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em outras palavras, ele talvez ainda nem seja salvo e por isso não conseguiu achar perdão e graça dentro do seu coração. Porque uma pessoa salva, ela reconhece o valor do perdão e ela é capaz de perdoar, porque ela só é salva porque foi perdoada. Eu creio que não estou exagerando este ensinamento bíblico. Eu quero falar nesta noite sobre o silêncio das pessoas que são culpadas. O silêncio dos culpados, né? O silêncio daquelas pessoas que não reconhecem que o erro habita com elas. Elas não entendem que todas as vezes que elas apontam o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para elas. E infelizmente nós vivemos numa época em que as pessoas estão cobrando muito das outras e não estão cobrando praticamente nada delas mesmas. E Jesus, quando ele formou a igreja, quando ele decidiu que iria morrer pela igreja e que através da sua morte ele iria reunir pessoas no mesmo lugar para que convivessem, porque esta é a missão da igreja, convivência. E quando ele decidiu que haveria um lugar de convivência entre os seus filhos, ele previu que haveria problemas de relacionamento entre nós. Ele previu que nós teríamos dificuldade de convivência e adiantou a solução para resolver todos esses problemas. A igreja ainda nem havia nascido e ele já havia escrito o manual de como resolver nossos problemas pessoais. Mas ele vai deixar bem estabelecido quais são os objetivos desta reconciliação. Por que devemos tentar nos reconciliarmos com o irmão que nos ofendeu? São 4 objetivos, preste atenção. O primeiro, o objetivo é ganhar o seu irmão e não o perder. Eu já vi pessoas que procuraram os outros para resolver seus problemas e pioraram a situação. E se já havia um afastamento entre eles, o afastamento aumentou ainda mais. Porque a pessoa foi falar com a outra, mas com facas e com machados e com todo tipo de arma. E ao invés de ter causado uma reconciliação, causou uma ruptura ainda maior entre eles. Então o primeiro objetivo é o de ganhar o seu irmão e não de perdê-lo ainda mais. Por isso que você tem que se aproximar daquela pessoa em humildade, amor e humildade e também consideração.
Caso contrário, você vai afastá-lo ainda mais. O segundo objetivo é esclarecer os fatos e não os esconder. Nós temos essa dificuldade, né? Nós não queremos nos abrir, nós não queremos relatar tudo e nós tentamos resolver problemas pela metade. E a comunicação fica quebrada. O terceiro objetivo é imunizar a igreja e não contaminá-la. Nós queremos resolver o problema com o nosso irmão, porque nós sabemos que aquele problema entre nós é como uma raiz de amargura que cresce e acaba contaminando a todos. Então, para que isso não aconteça, nós queremos resolver o problema para imunizar a igreja e não para contaminar ainda mais a igreja. E por último, o objetivo é aceitar o nosso irmão como ele é e não tentar transformá-lo por nossa causa. Talvez você não goste do jeito que o Toninho seja, e sua missão não é transformar o Toninho porque você não gosta do jeito dele. Na verdade, a sua missão é aceitar o Toninho como ele é. Amém, irmãos? Porque quem transforma o Toninho é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Tudo isso encontramos aqui neste texto, né? Pequeno, de Mateus 18, versos 15 a 17. Certo amigo meu cometeu um erro ministerial e eu diria que até jurídico, um erro legal. Para mim ele cometeu um erro jurídico, que prejudicou algumas pessoas inocentes. Eu estava munido de argumentos, eu estava munido de fatos, eu estava munido de princípios bíblicos, e infelizmente resolvi falar com aquele irmão e tentei repreendê-lo. Hoje eu tenho certeza que eu não deveria tê-lo feito. Eu tenho certeza que não era da vontade de Deus que eu procurasse aquele irmão. Não porque eu estivesse errado, porque eu não estava, mas porque eu já sabia de antemão, eu sabia que aquele irmão não iria reconhecer o seu erro, que ele não iria aceitar os meus argumentos. E nisso eu estava certo. Então o que aconteceu? Aquele irmão não aceitou a minha repreensão e pior ainda, eu acho que perdi um amigo. Quantos estão percebendo o cuidado que nós precisamos ter quando decidimos falar com alguém ou também não falar com alguém? Provérbios 12, verso 1 diz assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é, diga alguém, palavra pesada, né? Outras versões amenizam e diz tolo. Poucas pessoas aceitam repreensão e poucas pessoas conseguem reconhecer quando estão erradas. E a psicologia, como ciência, explica os motivos que nos impedem de reconhecermos quando estamos errados. Por que temos tanta dificuldade para reconhecer os nossos erros? Primeira razão científica é porque queremos proteger a nossa imagem. Nós achamos que se aceitarmos a repreensão, se reconhecermos que erramos, nós vamos dar a impressão que somos fracos, a impressão de que somos falhos. Mas é isso mesmo que nós somos. Nós somos falhos e nós somos fracos. Amém, irmãos? Forte é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, a psicologia diz que queremos evitar qualquer tipo de derrota. O ser humano, ele quer sempre passar por cima dos outros, mas ele não aceita que os outros passem por cima dele. E terceiro, queremos evitar traumas do passado. Nós somos como aquele cachorrinho que foi maltratado pelo primeiro dono, e quando você vai tentar acariciá-lo, ele rosna, ele ameaça mordê-lo, porque ele tem traumas, ele tem medo de que venha a ser machucado mais uma vez. E como a maioria de nós já foi humilhado no passado, maltratado no passado, agora nós não aceitamos que ninguém jamais nos repreenda, mesmo quando nós estamos errados. E quarto lugar, queremos controlar a narrativa dos acontecimentos.
não é o que a outra pessoa está dizendo, mas é o que nós estamos dizendo. E todos esses motivos podem ser resumidos em um único pecado: orgulho. Em Mateus 18, versos 15 a 17, Jesus pinta um quadro que alguém se recusa a se arrepender, alguém recusa admitir que errou e alguém recusa pedir perdão, pedir desculpas. No final das contas, essa pessoa acaba precisando ser tratada como uma pessoa tola, né? Uma pessoa estúpida, pois é exatamente o que ela é. Veja o verso 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. E eu vou explicar melhor o que Jesus quis dizer com isso. Não devemos guardar silêncio quando somos repreendidos por qualquer pessoa que seja. Às vezes Deus usa até uma pessoa errada para nos repreender. Às vezes Ele usa uma pessoa estranha que nem conhecemos para nos repreender. Às vezes Ele usa uma criança para nos repreender. E não devemos jamais desprezar a repreensão de quem quer que seja. Vejamos 3 oportunidades para confessarmos as nossas culpas e sermos perdoados por Deus e pelo nosso próximo. Primeiro, quando pecamos contra um irmão, prejudicamos aquela pessoa. Segundo, quando somos confrontados pelos irmãos que apontam as nossas falhas. E terceiro, quando afetamos a obra de Deus, quando afetamos o ministério. Você já ouviu falar do efeito dominó? O efeito dominó acontece o tempo todo, dentro de casa e dentro da igreja. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer sofre um efeito dominó e acaba atingindo outras pessoas também, tanto para o bem como também para o mal. Por isso que nós precisamos que Deus esteja sempre orientando nossas atitudes e nossas decisões, porque queira ou não, goste ou não de saber disso, você é uma influência sobre a vida de alguém ou sobre a vida de muitas pessoas. Em primeiro lugar, solicitar perdão é uma bênção. Eu sei que parece difícil, e é difícil, e eu sei que muitas pessoas não gostam, mas estão perdendo uma grande bênção. Pedir perdão, se desculpar, é uma bênção, é algo que purifica o nosso coração, amém, irmãos? Alivia a nossa alma e clareia os nossos olhos. Verso 15, ora, se teu irmão pecar contra ti, mas espera aí, foi ele quem pecou, porque eu devo procurá-lo, porque foi você quem se ofendeu. Talvez um dia você aprenda a ser casca grossa como eu. Minha esposa é testemunha, dificilmente eu sou ofendido, ou me sinto ofendido. Você precisa caprichar muito para conseguir me ofender, me entristecer com as suas críticas, com as suas acusações. É algo que a gente desenvolve, né? Ao longo dos anos. Eu não sou uma pessoa hipersensível, graças a Deus, mas a maioria das pessoas é hipersensível. E elas se ofendem com muita facilidade. Então veja, Jesus não está falando com quem pecou, mas Jesus está falando contra a vítima do pecado. E Jesus está dizendo, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Este é o primeiro estágio da humildade e do arrependimento. Porque se tudo der certo neste primeiro estágio, nesta primeira etapa da reconciliação, aí nós não iremos precisar dos outros 2 estágios. Mas raramente dá certo no primeiro estágio. Geralmente o que acontece é que quando somos repreendidos por qualquer irmão que seja, e principalmente se for um estranho, nós nos defendemos e nós ficamos ressentidos. Eu já perdi amigos de ministério, porque achei que eu tinha liberdade de orientá-los, não foi nem uma repreensão. Não chegou a ser uma repreensão. Certa vez,
Eu estava ajudando um jovem pastor, ele tinha acabado de entrar no ministério, e ele estava visitando uma mesma família todas as semanas. Ele não tirava o pé da casa daquela família. O marido da família me procurou e disse: pastor Rômulo, nós gostamos muito de visitas pastorais, mas toda semana é demais, pastor. Até para o goiano, uma visita pastoral todas as semanas é demais. E então ele me pediu que falasse com o jovem pastor que não tirava o pé da sua casa. E eu fui falar com o jovem pastor, falei: olha, há tantas famílias para serem visitadas, se você visitar uma família da nossa igreja por semana, você visitará toda a igreja pelo menos uma vez por ano. Pensei que ele tinha entendido, pensei que ele havia aceitado, mas depois daquilo, ele não queria mais trabalhar comigo. Disse que o pastor Rômulo não o respeitava. A maioria de nós não gosta de ser repreendido, não gosta de ser instruído, e infelizmente ficamos ressentidos com aquelas pessoas que falaram conosco, mesmo que tenham falado com amor, com educação e com consideração. Nesta passagem de Mateus, Jesus está falando com quem se sentiu ofendido e não com quem ofendeu. Por quê? Geralmente quem ofendeu, quem nos maltratou, não está ciente disso. Já perceberam? Nem sabem que nos ofendeu. Talvez não tenha feito de propósito, ou talvez não se importe mesmo com o que os outros estejam pensando. Mas quem se sentiu ofendido, não esquece. Há pessoas que estão tristes comigo hoje à noite, porque talvez eu as tenha ofendido, mas eu não sei. E se elas não vierem falar comigo, eu nunca vou ficar sabendo. Por isso que Jesus está dirigindo este ensinamento para os ofendidos e não para os ofensores. Eu tenho certeza de que já ofendi muitas pessoas, mas sem saber. E se elas não me procurarem, nunca vou ficar sabendo e nunca vou ter a oportunidade de me desculpar perante elas. Eu jamais vou me desculpar pelos ensinamentos da Bíblia. Amém, irmãos? Eu jamais vou me desculpar pelos princípios bíblicos. Mas eu posso me desculpar por muitas outras coisas que dizem respeito a mim e não a Deus. Anos atrás, eu mandei fazer alguns bancos como estes, acolchoados para a nossa igreja lá em Goiânia, mas eu falhei, eu mandei para o lugar errado, paguei uma fortuna e quando os bancos chegaram na igreja, não eram confortáveis. Aí uma senhora da igreja, ela era costureira profissional, e ela viu o que eu havia feito. E ela me chamou de lado e disse: pastor Rômulo, quando é assim, peça a nossa opinião, de pessoas que entendem um pouco mais sobre o assunto que você. E na hora eu não gostei. Na hora eu não gostei, e ela percebeu que eu não gostei, mas ela ficou calada, pois se tratava de uma pessoa humilde. Na semana seguinte, Deus já havia tratado comigo, e eu fui perante a igreja, pedi perdão pelo mau negócio que eu havia feito, e pedi perdão para aquela irmã. E naquele dia, eu não só ganhei uma ovelha, mas eu ganhei uma amiga para sempre. Amém, irmãos? Pedir perdão é uma bênção, muito maior para quem pede do que para quem concede. Então, por que é tão difícil pedir perdão quando falhamos contra alguém? Por que tanta dificuldade nessa área da nossa vida? A resposta está aqui no versículo 15. Porque estamos lidando com o nosso pecado. Nós queremos esconder o nosso pecado e não revelá-lo. Nós queremos escondê-lo e varrê-lo para debaixo do tapete. E porque estamos lidando com o nosso credor. Quando nós ofendemos alguém, passamos a ser devedor àquela pessoa. Veja que o pecado nos envergonha. Próximo ponto, o pecado nos envergonha.
Jesus usou a expressão amartano, expressão grega para falar o que é o pecado. O pecado aqui então é cometer um erro, errar o alvo, escolher o caminho errado. O homem, por mais sem vergonha que seja, ele sente vergonha quando ele é apanhado no ato do pecado. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele foi pego no ato do pecado. Enquanto ele estava negando a Jesus, ele já havia negado 1, 2 vezes. Quando ele negou a terceira vez, ele chegou a blasfemar do nome de Jesus. E naquele instante, Jesus passou por ele e olhou profundamente dentro dos seus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou profusamente. E eu tenho certeza, ele chorou de vergonha. Ele foi pego no ato do pecado. Pedro também, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo, o novato Paulo, em público, porque Pedro estava querendo agradar mais aos homens do que a Deus. Pedro passou muita vergonha por causa dos seus pecados e porque geralmente ele era apanhado no ato de seus pecados. Só que tem uma vantagem, ele, Pedro, não tinha dificuldades de reconhecer quando estava errado. Porém, perceba que com o tempo, Pedro não conseguiu mais manter a liderança, o protagonismo do apostolado. Foi preciso dividi-lo, compartilhar a sua liderança com Paulo e os demais apóstolos. Porque Pedro, ele era muito espontâneo. Pedro dava bom dia a cavalo. Mas Pedro nunca viveu na prática do pecado. Amém, irmãos? Ele era facilmente convencido e convertido. Eu estou nesta noite muito mais para Pedro do que para Paulo. Pedro era repreensível. Paulo geralmente era irrepreensível. Nenhum dos dois era perfeito. Mas certamente Paulo era muito mais cuidadoso com o seu testemunho do que Pedro foi. Mas Jesus disse: ora, se teu irmão pecar contra ti, e irmãos vão pecar contra nós, e nós vamos pecar contra irmãos. Sabe qual é uma das fontes de mais decepção dentro da igreja? É o berçário. Porque nós estamos lidando com as vidas mais preciosas que existem no mundo. Amém, irmãos? Hoje de manhã eu disse que na minha época de pai, nós levávamos os nossos bebês recém-nascidos para a igreja na primeira, na segunda semana de vida. Depois de alguns anos, os médicos pediram para os pais esperarem 1 mês. Alguns anos mais tarde, pediram para esperar 2 meses. Agora, se eu não me engano, estão pedindo para esperar 3 meses. Vai chegar um momento que eles vão ter que esperar 1 ano para sair de casa. E não é sobre isso que eu quero falar, mas só para mostrar para você a dimensão de problemas que o berçário pode se tornar. Porque nenhuma mãe com um bebê recém-nascido vai confiar, nem mesmo na dona Raquel, para cuidar do seu bebezinho. Existe uma insegurança inerente dentro do coração dos pais quando os seus bebês nascem. Isso é natural. Por isso que o berçário é uma fonte de problemas. Eu sempre digo para as irmãs que trabalham no berçário: amor, carinho, paciência e compreensão, porque você já foi mãe um dia. E você tem a obrigação de entender as mães que são novatas. Amém, irmãos? Entender os hormônios que estão subindo e descendo. Entender a insegurança dessas mães. Porque elas pegam aquele bebezinho e elas acham que são as criaturas mais frágeis do mundo. Daí então a importância, da sabedoria nessas horas. Berçário é uma bênção. E toda igreja precisa de um berçário. Mas eu conheço igrejas que desistiram dos berçários, fecharam os berçários, porque senão teriam que fechar as igrejas. Vamos pensar muito sobre como nós nos comportamos em relação à fraqueza do próximo.
Ora, se o teu irmão pecar contra ti, Jesus está ensinando o que devemos fazer quando somos a vítima do pecado. Procurar quem pecou contra nós. Mas e quando somos nós que pecamos contra alguém? Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então imagine duas pessoas se encontrando, a que ofendeu, a que foi ofendida, confessando suas culpas uns aos outros, elas são curadas. Amém, irmãos? Amém. Elas são curadas. Simão, o mágico, estava em fel de amargura e em laço de iniquidade. A Bíblia diz que ele estava sendo usado pelo diabo para atrapalhar o ministério de Pedro e dos apóstolos. Ele estava sendo uma pedra de tropeço por vários dias no ministério de Pedro. Finalmente Pedro não aguentou mais e disse para ele que ele estava em fel de amargura, em laço de iniquidade, e que Deus iria repreendê-lo. Naquela hora, os olhos de Simão, o mágico, se abriram e ele olhou para Pedro e implorou: ore por mim, eu quero ser perdoado. Naquele mesmo instante, ele se arrependeu, imediatamente confessou os seus pecados e pediu por oração. Atos 8:24, respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Sim, o pecado causa vergonha, mas pedir perdão e pedir oração vence qualquer pecado. Segundo, a dívida nos envergonha. Você sabia que o pecado é uma carta promissória que pode ser cobrada de nós a qualquer momento do dia ou da noite, se ainda não foi confessado, se ainda não foi abandonado? Por que nós morremos? Por que vamos morrer? Porque pecamos. Só por isso. A morte é resultado único e exclusivamente do pecado, né? Veja, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós morremos porque nós pecamos. Por isso adoecemos e nos enfraquecemos. E você sabia que nada humilha mais o ser humano do que a morte? Lembro-me de um pastor muito orgulhoso. Não sei se para bem ou se para mal, mas ele era orgulhoso demais. Ele nunca demonstrava fraqueza. Sempre forte, sempre robusto. Nós sabíamos que em casa ele pastava de dores, de enfermidades, mas em público ele se transformava e não queria que ninguém soubesse da sua fragilidade. De repente, foi acometido por um câncer de fígado. Morreu em menos de um mês. E de robusto, saudável, literalmente virou um esqueleto. A morte o estava consumindo em vida. E quando eu olhei para ele, eu me lembrei daquela passagem que todo homem, por mais firme que esteja, não passa de vaidade. Todo homem, por mais firme que esteja, não passa de vaidade. Então, nada humilha mais o ser humano do que a morte. A Bíblia ensina que assim como morre um animal, morre também um ser humano. Então, do que nos gloriamos? Do que nos gloriamos? Tiago disse: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ao invés de se vangloriar, deveríamos sentir vergonha das nossas dívidas para com Deus e para com os homens. Porém nós somos arrogantes. Pastor Rômulo sempre usa, a primeira pessoa do plural. Por quê? Porque é verdade. Eu também. Nós somos arrogantes, nós somos prepotentes. Recentemente, na história do nosso país, tivemos o caso
de várias pessoas, empresários e políticos, que foram condenados pelas 3 instâncias da justiça. Eles passaram pelas 3 instâncias da justiça, foram condenados por cerca de 13 juízes, no mínimo. Mas, depois eles foram anistiados. O crime existiu, pagaram multas, devolveram dinheiro de propina, muito dinheiro, mas depois eles foram anistiados por causa de um erro de CEP, um erro de endereço. Foi dito que eles foram julgados pela comarca errada. E por causa disso, todos os processos foram anulados e eles foram anistiados. Tudo bem. Só que depois de alguns anos, essas mesmas pessoas que puderam voltar para o poder, que foram anistiadas por causa de um erro de CEP, não foram inocentadas, prestem atenção, mas elas foram anistiadas por causa de um erro de CEP. Essas mesmas pessoas não quiseram depois anistiar, perdoar outros cidadãos brasileiros que cometeram crimes bem menores do que os deles. E pior ainda, fizeram festa. Fizeram festa para comemorar que não iriam perdoar aquelas pessoas. O que a palavra de Deus ensina sobre homens e mulheres que são perdoados, mas que não conseguem perdoar, que são anistiados, mas não conseguem anistiar. O que a Bíblia fala sobre pessoas que conseguem perdão para si, mas não oferecem perdão para os outros. A Bíblia diz que essas pessoas são maldosas, são malvadas. Jesus disse: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Eis aqui o segredo da vida. Nós não perdoamos uns aos outros porque somos bons. Nós não esquecemos as ofensas uns dos outros porque somos bons. Nós perdoamos uns aos outros porque nós somos maus. Porque o perdão é uma ponte de 2 vias. Ora você vai por ela, ora você volta por ela. Jesus ensina que nós somos devedores, que a nossa dívida é uma vergonha, e por isso mesmo, precisamos perdoar sempre, para sermos sempre perdoados. Perdoar sempre, para sermos sempre perdoados. Então, nesta noite, solicitar perdão é uma bênção, não é uma humilhação. Humilhação é ser arrogante e dono da verdade. Em segundo lugar, ser repreendido também é uma bênção. Eu não disse que é gostoso, mas é uma bênção. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Mas se não te ouvir, quer dizer que a pessoa não aceitou a sua repreensão. Isso acontece o tempo todo. Alguém disse: corrija um sábio e o fará mais sábio. Corrija um tolo e o fará teu inimigo. Na verdade, esse ensinamento está na Bíblia também. Veja, Provérbios 9, verso 8. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Amém, irmãos? Se eu fosse escarnecedor, eu odiaria o pastor Daniel Johnson. Talvez na vida ninguém tenha me repreendido mais que o pastor Daniel Johnson. Conforme eu fui crescendo, debaixo do ministério dele, de tempo em tempo ele puxava a minha orelha. Mas ao invés de odiá-lo, Deus sabe o quanto eu sou grato. Então, por que é uma bênção ser repreendido? Podemos demonstrar arrependimento nessas horas, não é verdade? Podemos demonstrar que estamos sentidos pelo erro que cometemos. Mas se não te ouvir, quer dizer que não se arrependeu. Arrependimento é ouvir,
arrependimento é aceitar, arrependimento é reconhecer quando nós estamos errados. Existe também o elemento da conversão. Arrependimento é mudar de caminho, mudar de direção. Jesus deixou claro que o arrependimento não é um sentimento muito fácil de ser achado nas pessoas. Por isso ele traçou um plano de reconciliação em 3 etapas. Se arrependimento fosse fácil, não seriam 3 etapas, seria só uma. Primeiro, só você com o seu ofensor. Se não der certo, você com o seu ofensor e mais uma testemunha. E se também não der certo, chame a liderança da igreja. E mesmo assim pode ser que não dê certo. Por que tanta dificuldade para se arrepender, né? Há muitas razões. Medo, vergonha, prejuízo. Mas eu acho que a razão mais forte de todas é porque se arrepender do quê? Eu amo o meu pecado. Eu amo o que eu estou fazendo. Eu gosto do que eu fiz e do que eu faço. Eu não quero abandonar. Esaú, lembra dele? Ele era o filho primogênito de Isaac e de Rebeca. E por direito, ele seria digamos assim, um progenitor de Jesus ou do Messias de Israel. Por direito, ele seria a linhagem para a vinda do Messias ao mundo. Mas ele não quis saber da sua primogenitura, da sua linhagem messiânica. Ele trocou tudo isso por um prato de lentilhas. Ele realmente era um homem da carne. Ele vivia para alimentar a sua carne, quer física ou até sexualmente. Ele se envolveu com a idolatria, com a prostituição. Ele causou muita tristeza ao coração de seus pais, mas a ficha caiu. Um dia a ficha vai cair. E quando ele reconheceu tudo que ele havia perdido, tudo que ele havia trocado, pelo reino messiânico, a Bíblia diz que ele procurou se arrepender, porém não conseguiu. Chega um momento na nossa vida que nós vamos querer nos arrepender dos nossos pecados e não vamos conseguir. Por quê? Porque nós endurecemos o nosso coração, porque nós desculpamos os nossos erros. Veja o que a Bíblia fala sobre o endurecimento de Esaú, porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, agora ele queria ser o pai do Messias, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Mas ele não chorava, e quem disse que lágrimas são sinais de arrependimento? São sinais de remorso, são sinais de perda. Sinal de arrependimento é mudança de vida. Amém, irmãos? Se alguém ou Deus está nos repreendendo, aleluia, é sinal de que ainda podemos nos arrepender. Arrependimento é uma bênção e não uma maldição. E além do arrependimento, na hora da repreensão, na hora que nós somos repreendidos, podemos demonstrar amor. Amor para com as pessoas que ofendemos, ou até para com a pessoa que teve coragem de nos repreender. Amor é um sentimento de gratidão. Olhando para trás, quantas pessoas você acha que Deus usou para nos repreender, e por isso mesmo hoje à noite nós estamos aqui na igreja? Nossos pais, nossos professores, nossos patrões, nossos pastores. Veja o que a Bíblia fala sobre as pessoas que têm coragem de nos repreender. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Nós precisamos amar todas as pessoas que tiverem coragem de nos repreender. Uma das melhores formas de sermos repreendidos é por meio da igreja. Quantos concordam com isso? E talvez por isso mesmo, as pessoas estão evitando os cultos da igreja. Eu lembro do senhor Antônio Penteado,
Eu era jovem de 12, 13 anos de idade, e ele dizia para mim: eu não gosto de vir a esta igreja. Eu, jovenzinho, perguntei: por que, senhor Antônio? Toda vez que eu venho aqui, eu só levo bronca. Parece que toda pregação do pastor Jaime era uma carapuça que lhe servia. Eu creio que realmente a igreja é um dos melhores meios de repreensão que existe. Por isso que evitamos os cultos ou nos distraímos durante as pregações, porque a palavra de Deus realmente machuca, mas ainda assim é o melhor tipo de repreensão que existe. Nós fazemos apelos, não fazemos? Após as pregações. Hoje cedo, deliberadamente, eu não fiz nenhum apelo. Eu falei sobre o que os pais desejam para os seus filhos, e eu não fiz nenhum apelo. Depois eu pensei: Senhor, deveria ter feito um apelo. Será que os pais teriam vindo para o altar? Não sei. Mas geralmente nós fazemos apelos após as pregações, e por meio dos apelos, eu e você temos a oportunidade de demonstrar arrependimento, amor e gratidão a Deus. Pastor Jaime dizia: você pode fazer uma decisão do banco, mas ela não vai ser tão efetiva, ela não vai ser tão real, ela não vai ser tão marcante quanto aquela que você faz no altar. E eu já vivi muitos anos na igreja para saber que isso é verdade. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra? Eu quero fazer parte de uma igreja que a palavra de Deus queime dentro do meu coração. Eu quero fazer parte de uma igreja que a palavra de Deus bata na minha cabeça como se fosse um martelo. Eu não quero entrar aqui e descobrir que eu estou bem, que eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas eu quero sair daqui sabendo que eu posso ficar bem e eu posso ser uma pessoa maravilhosa. Por isso que solicitar perdão é uma bênção. Ser repreendido é uma bênção maior ainda. E por último, sofrer a perda é uma bênção. Sair perdendo é uma bênção. No reino de Deus, quem sai perdendo ganha. Quem sai ganhando perde. Veja o verso 17. E se nós escutar, diz a igreja, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Escutar a igreja, escutar as testemunhas, ou escutar os ofendidos, significa perder para ganhar. Alguém nos repreende e nós aceitamos aquela repreensão. Perdemos a princípio, mas vamos ganhar lá na frente. Escutar quer dizer concordar. Escutar quer dizer aceitar a repreensão. Ah, mas eu não aceito. Se eu não estiver errado, eu não aceito. Mas quem disse que você não está errado? Na sua cabeça você não está, mas na cabeça daquela pessoa você está. Então veja que absurdo o que a Bíblia está nos ensinando. O que a Bíblia está pedindo aqui não é normal. O que a Bíblia está mandando a gente fazer aqui não é deste mundo. Você não precisa estar errado para sofrer a perda. Basta você estar próximo de Deus. Você não tem que estar errado para sofrer a perda. Basta estar próximo de Deus. O jovem José foi vendido como escravo para o Egito. Você se lembra disso? E ele viveu como escravo por 13 anos. A Bíblia não fala claramente quanto tempo ele ficou na masmorra, mas eu acho que foram por muitos anos. Ele ficou lá muitos anos, foram muitos anos. Mas ele foi escravo durante os 13 anos que viveu no Egito. Foi enviado para uma prisão por um crime que não cometeu. E apesar de todas essas perdas, José perdeu 13 anos da sua juventude. José não atribuiu culpa alguma para os seus algozes,
as pessoas que lhe fizeram mal. Ao contrário, ele admitiu que Deus havia permitido aquele sofrimento para cumprir, por meio dele, um plano muito maior de salvar o mundo. Isso me faz lembrar de um missionário norte-americano aqui no Brasil, chamado John Leonard. John Leonard estava pregando numa favela, pregando na periferia de São Paulo, no estado de São Paulo, e ele foi vítima de balas cruzadas. Gangues de traficantes estavam atirando uns nos outros, e uma das balas entrou dentro da sua medula, e ele ficou paraplégico. Hoje ele não tem mais movimentos da cintura para baixo. Hoje ele vive em cima de uma cadeira de rodas. E apesar dessa situação, não deixou de amar o Brasil. Não voltou para os Estados Unidos, onde talvez recebesse um tratamento melhor, mas permaneceu no chão brasileiro, porque Deus o havia chamado para ganhar almas brasileiras, evangelizar os brasileiros para Jesus Cristo. E aí eu fico pensando, gente, se José foi capaz de perder 13 anos da sua vida, se John Leonard foi capaz de perder as suas pernas, eu também posso perder um argumento, amém, irmãos? Paulo disse, e o que ele disse não é humano, 1 Coríntios 6, 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas ao invés de sofrer o dano, a gente cria problemas. Eu não levo desaforo para casa. Por que sofrer a perda é uma bênção? Porque nós ganhamos um irmão. Tem pessoas que lutam para perder, eu luto para ganhar. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não ouvir, perdeste a teu irmão. E o que é melhor, perder um irmão ou ganhar um irmão? Sempre ganhar. Ao longo dos anos, já perdemos, muitos irmãos, justamente nesta área da repreensão. Quem está comigo há alguns anos, eu não sou um pastor que repreende, Pelo menos, pessoalmente não, talvez de púlpito. Eu procuro, olha, vocês não conheceram o meu pastor para saber o que é repreensão. Vocês não conheceram o pastor Daniel Johnson para saber o que é repreensão. Eu acho que eu sou bem mais tranquilo do que pastor Jaime e pastor Daniel foram. E quando eu repreendo, eu sempre procuro sorrir e procuro repreender com muito amor. Mas sem julgar quem estava certo ou quem estava errado, a verdade é que esses irmãos que foram embora da nossa igreja, porque não aceitaram a repreensão, eles estão fazendo muita falta para nós. E com certeza nós estamos fazendo muita falta para eles. Porque eu não conheço nenhuma igreja que aceita mais as pessoas como são do que esta. Então ninguém sai ganhando. Todos saem perdendo. Outra bênção é que nós ganhamos com Deus. Quantos querem ganhar com Deus? Eu quero ganhar sempre com Deus. Sabe, no livro de Daniel, capítulo 4, quando Deus fala para o rei Beltesazar, pesado foste na balança e foste achado em falta, eu fico imaginando Deus pesando, o nosso testemunho cristão e os nossos pecados. E com certeza, os pecados sempre pesam mais que o nosso testemunho cristão. Mas como é bom saber que Deus considera o nosso testemunho cristão. Ele percebe que nós estamos tentando viver por Ele, agradá-lo e principalmente seguir as suas orientações ao invés dos nossos impulsos humanos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu estou na igreja desde os meus 12 anos de idade.
Eu sempre orei na igreja, sempre orei em casa. Sempre orei no carro, na rua. Quando eu era motoqueiro, eu colocava o meu capacete e do meu local de origem até o meu destino, eu ia cantando e orando. A Bíblia não diz orai sem cessar? Mas eu vou lhe fazer uma confissão. As maiores bênçãos, as maiores conquistas, eu ganhei orando na igreja. Não foram as orações da minha casa, não foram as orações a partir do meu carro, nem da minha moto, nem as que eu fazia na rua. As orações que eu vi, que Deus mais respondeu, foram as que fizemos na igreja, junto com os irmãos. Está aqui: tudo que ligardes na terra, está falando de vocês. Não sou eu que posso entrar no meu aposento e eu vou ligar. Ó Deus, aqui do meu quarto eu estou determinando isso. Espera aí, Rômulo, eu estou te ouvindo. Você pode me adorar, me louvar em oração, mas se você quer ligar alguma coisa, vai lá para a tua igreja. Vai lá, chama o Ricardo, chama o Diego, chama o Kiko, chama o Márcio, chama o Aldenir, chama o Lucas, chama o Toninho, chama o Nicolas. E aí vocês ligam juntos, tá? Mas você ligar sozinho, não. Essa bênção é para a igreja, não é para o indivíduo. Quantos perceberam isso? Esta bênção é para a igreja, não é para o indivíduo. É por isso que eu insisto que façamos parte da igreja e sejamos firmes e fiéis e constantes. Não estamos atrás dos seus dízimos. Há pessoas que vêm na igreja uma vez por mês e são dizimistas fiéis. E nós não estamos atrás disso. Nós estamos atrás das suas bênçãos. Nós queremos que você e a sua família sejam cada vez mais abençoados. Através do que a igreja liga e desliga. Existe este ensinamento aqui que é muito sério e verdadeiro. Se a igreja nos declarar como publicanos, Deus irá nos tratar assim. O que eu vou contar é de arrepiar, e eu creio no que eu vou lhe contar. Assim que estourou a pandemia da Covid-19, dia 18 de março de 2020, quantos se lembram dessa data? Nunca vou me esquecer. Eu estava voltando de São Paulo com a Roxane, fui buscá-la no aeroporto. O mundo já estava um caos, no aeroporto todo mundo de máscara. Trouxe a Roxane para casa. Naquela noite, nossa igreja havia sido fechada. Não podíamos entrar mais no templo. Lá de casa, eu abri o computador e nós transmitimos o nosso primeiro culto online. Não existe igreja online. Culto online, sim. Igreja tem que ser presencial. Amém, irmãos? Não existe igreja à distância, não existe. E naquela noite nós oramos juntos. E nós fizemos uma oração assim: Deus, começou uma pandemia neste mundo. Oramos que ninguém de nossas, na época eram 6 igrejas, que ninguém de nossas 6 igrejas venha morrer, venha perecer com a Covid-19. Quantos se lembram dessa oração? 4 anos mais tarde, ninguém das 6 igrejas morreu de Covid. E nós estamos falando, irmãos, de pessoas muito idosas, como a dona Ana, faleceu mais tarde com 94 anos de idade, o senhor João da Cruz, faleceu anos mais tarde com 94 anos de idade, dona Terezinha, que está com 90 anos de idade e está viva até hoje. Ninguém de nossas 6 igrejas veio a morrer. Eu creio que foi isso. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E o que significa declarar alguém como publicano? Que não faz parte de nós. Poxa, uma pessoa que não perdoa,
uma pessoa que não releva, uma pessoa que guarda amargura, ela não faz parte do cristianismo. Cristianismo é perdão, amém, irmãos? Cristianismo é perdoar e ser perdoado, o tempo todo. Deus irá nos tratar assim, como alguém de fora da igreja. Eu não quero ser tratado como alguém de fora da igreja. Eu não quero ser tratado como um perdido. Eu quero ser tratado como um filho de Deus, eu quero ser tratado como um irmão da igreja. Não significa perder a salvação, mas com certeza perder a comunhão e as bênçãos de Deus. Então este é o contexto deste texto, né? Disciplina eclesiástica. Para quem não sabe, a igreja local tem muito poder, muita autoridade sobre as nossas vidas e sobre as nossas ações. Não é exagero. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Claro, eu sou fundador de igrejas, né? Já fundei pessoalmente 3 igrejas, talvez 4, e eu fui pastor de cada uma delas. Mas igreja mesmo, eu só tive uma. E por meio dela eu fui abençoado, acho que em todas as direções da minha vida. Este é o contexto, não é exagero. O silêncio dos culpados, na verdade, está gritando dentro da nossa casa, dentro das nossas igrejas. Deus não fez a igreja para acariciar o nosso ego. Sabe aquelas mega igrejas que as pregações são motivacionais? Deus vai tirar você do cativeiro, Deus vai curar suas enfermidades, Deus vai prosperar a sua conta bancária. Depois de 20, 30 anos, todas elas estão desmoronando. Lembra daquela igreja, a igreja com propósito, de Rick Warren? Parece que o mundo inteiro, né, leu o livro dele, a igreja com propósito. A igreja dele está desmoronando. Lamento em dizer isso. Nunca desejei isso. Mas por quê? Porque uma igreja não foi feita para acariciar o nosso ego. A igreja foi feita para glorificar o nosso Deus. A igreja foi feita para nos aproximar de Deus. E não existe aproximação senão por meio da fé e do arrependimento de nossos pecados. Precisamos aceitar as repreensões com mais facilidade e mais gratidão, principalmente aquelas que advêm do púlpito, porque você pode ter certeza, nenhuma pregação desta igreja é encomendada. Se eu ficar sabendo que o Nicolas brigou com a Alessandra, eu não vou preparar um sermão sobre amor fraternal para atingi-los. Ao contrário, vou evitar falar de amor fraternal, justamente porque eu não quero pregar mensagens encomendadas, eu só quero pregar mensagens encomendadas pelo Espírito Santo de Deus. Talvez eu fale com eles no particular, mas nunca vou usar o púlpito para atingir 1 ou 2 pessoas. Amém, irmãos? O púlpito é para a igreja e não para uma pessoa da igreja. Solicitar perdão é uma bênção, ser repreendido é uma bênção, sofrer a perda é uma bênção.